Fala galera, estamos aqui de volta para mais uma revisão, resenha sobre um item da minha coleção, no caso de Transformers Classics, né? Então tá aqui, agora chegou a vez dos Voyagers, os Deluxe que eu tinha terminaram. Então nós vamos entrar na categoria Voyager, que são os Transformers um pouco maiores, que na época eram bem robustos, né? Eram bem grandes em relação ao que a gente tem hoje, né? Os Voyager deu uma diminuída. A Hasbro deu uma economizada em plástico. A gente adora criticar a Hasbro, né? Mas então tá aí. A gente tem esse, né? É o Jetfire, também conhecido como Skyfire. Ele tem ele saiu, né, lá em 85 na linha G1, né? E ele foi assim, ele foi uma reformulação do V1S Super Valkyrie do anime Macross Robotech, né? Então a Takara pegou a ideia do Macross e fez algumas atualizações, usou como referência o F-14 Tomcat e criou a sua versão, né, o seu Jetfire. Então a gente tem aqui, né, como eu falei, de 1985 saiu o G1, depois em 95 saiu o G2, tá? Que eram bem assim, as articulações eram bem restritas, né? Era algo mais decorativo do que funcional, né? Aí depois, em 2006, dentro da linha Classics, saiu então, né, na versão Voyager, o Jetfire. Esse que eu tenho aqui, que vocês estão vendo girar na base, não é o Classics, é o Henkei de 2008, tá? Apesar da Takara ter lançado lá em 85, ela demorou para lançar a versão dela na linha Classics, né? Que aí é o caso da linha Henkei, que vem com pinturas diferentes, tá? Então vou colocar aqui duas imagens comparativas para a gente ter uma ideia das diferenças de um para o outro. Muda alguma coisa? Não, como eu falei, só a pintura. Por que eu peguei o Henkei? Porque foi o que eu achei e e é isso. Ele comprava o que achava e aí num preço legal. Então, assim, em 2010 saiu a versão Dark Skyfire, também muito lindo, né? Nessas cores escuras. Eu, infelizmente, não consegui pegar esse, porque 2010, né? Os preços já estavam lá na estratosfera. Então é isso. Eu vou tirar ele da base giratória, né? Um detalhe, né? Esqueci de contar. Ele, para quem não sabe, quem não conhece a história de Transformers, eu acho meio difícil, né? Porque a gente já teve tantas animações, a gente já teve filmes do Michael Bay, e no próprio filme conta a história do Jetfire, que ele era um Decepticon, mas depois ele passa a ele se aliar aos Autobots, tá? Então é isso. Infelizmente, essa versão ele não vai ter aquele detalhezinho de troca de símbolo, ele já vem com o símbolo Autobot. Isso a gente vai ver a hora que eu tiver transformado ele e explicar um pouquinho mais. Então vamos lá, eu vou tirar ele da base giratória para a gente dar uma conferida nos seus detalhes. Bom, então tá ele aqui. Ele é bem estilo Macross mesmo, porque ele tem toda essa parafernália aqui em cima, né, que é para ajudar ele poder sair da atmosfera terrestre, poder chegar no espaço. E é muito legal, cara. Eu acho muito lindo esse design. Mesmo o relançamento que teve agora, né? Que ele entrou na linha... eu não sei se... Acho que é Leader Class. Também achei ele muito bonito. Só não peguei porque veio muito caro para mim. Pro meu bolso. Mas... e não trocaria. Não dispensaria esse. Manteria os dois na coleção. Mas, beleza. Tô só com o Classics. No caso, o Henkei. E é muito legal. Acho ele bem bonitão, o esquema, as turbinas imensas, né? Muito bom. Aqui também seriam as turbinas, viram os pés. Aí tem esse movimento, bem bonito. A frente dele, né? Ela foi totalmente alterada para ter uma característica dele, para não ficar muita cópia do Robotech. E ficou muito legal, né? Ele tem os treios de pouso. Aqui, ó, são rodinhas mesmo, não são representativas, inclusive a da frente. Isso é legal, ao contrário dos Deluxe, né, que a gente viu, todos eles eram, com exceção do Astrotrain, os outros eram só representativas. Muito legal, bem bonito. Infelizmente, assim, dá para perceber que tem o robô aqui embaixo, né?
Apesar das armas aqui dar uma escondida, mas dá para você ver que tem os braços aqui, que aqui são as pernas, que elas estão apenas recolhidas. Mas de resto, mas até que fica bem disfarçado. Muito legal, né? Ele tem essa mochila, você retira ela, né? Então ele passa a ser apenas um caça. Muito legal. Bem bonito. E ele é bem grande, né? Ele tem... Eu vou até medir aqui agora. Ele tem aproximadamente do bico até a sua turbina 20 centímetros e meio, né? Aí aqui, pra gente ter uma comparação, eu trouxe aqui o Starscream. Então você vê que ele é bem maior que o Starscream, tá vendo? Ele é bem grandão mesmo, né? Ele é para ser considerado uma nave espacial, né? Seria... Mas, na verdade, ele está dentro da linha Voyager muito por conta dele ser maior que os outros Autobots. Então, ele precisava estar numa escala maior, né? Ele chega a ser um pouquinho mais alto que o Optimus, né? Então, ele precisava ter esse tamanho mais avantajado. E ficou muito bonito. A diferença do Henkei do Classics, né, é a pintura, como vocês viram lá nas fotos. De resto, é isso, né? E você pode recolher o três de pouso, tanto da frente quanto de trás. É só isso que ele faz. Aí dispara os projéteis, né? Que são os canhões que ele utiliza também. Eles são totalmente funcionais, né? Dispara o projétilzinho. Muito bem. Bom, então é isso. Eu vou fazer o mesmo esquema, vou fazer a transformação. E quem quiser ver uma transformação mais detalhada, vai ter o link da Dinastia Transformers que o Fábio fez, beleza? Então vamos lá. Bom, então tá ele aqui transformado. Você vê que ele fica um robô bem legal, né? Bem grandão, bem parrudão assim, né? Praticamente ele não fica com nenhuma mochila nas costas, porque tudo vem aqui, ó, fica rente o corpo dele. Uma coisa que eu esqueci de falar, no modo jato, você tem a possibilidade de movimentar as asas, né? Deixa eu só mostrar aqui. Né? Ele no modo jato, você pode abrir as asas como o F-14 faz, né? Você abre, ou o próprio Macross no desenho, animação, você abre as asas, ela pode ficar tanto reta como assim, ou totalmente fechada. Aí quando você transforma, você faz ele ficar assim, com essas asas de borboleta. Fica bem legal. Opa! Né? Bem bonitão. Aí ele tem o detalhe, eu esqueci de mostrar aqui, ele tem esse capacete que você retira. Eu disse que você retira o capacete, bom. E ele fica com o rostinho do Jetfire, né? Na carinha do Jetfire mesmo, bem legal. Só que eu acho que ela fica um pouquinho pequena, né, pro tamanho do robô. Mas tá aí, né? E ele fica com esse capacete de combate também, que é muito legal. É o primeiro Transformers que usa um capacete. E você vê que o visor dele a lente é vermelha, né? E os olhos dele são azuis. Aí tem o detalhe que eu falei, né? Ele já vem com a insígnia Autobot. Ele não tem o relançamento, né? Esse mais novo que é líder, você tem a possibilidade de girar aqui e deixar ele Decepticon ou Autobot. Isso é um detalhe legal. O antigo ele vinha já com a facção, né? Já era essa daqui. De acessórios, ele vem, como vocês viram, os dois canhões, né, que você pode colocar. Eles ficam no mesmo local quando ele se transforma em jato, só que agora ele fica numa posição diferente, né, ele fica virado
para ser utilizado como canhões dele. E aquelas dois rifles, né, blasters que ficam embaixo, ficam presos na mão dele no modo avião, modo veículo, né? Você pode pegar, encaixar um no outro e transformar ele em apenas uma arma, né, um blaster de 2 canos. E coloca aqui na mãozinha dele. E você ainda tem a possibilidade de pegar tudo isso daqui que você fala, nossa, isso aqui foi desperdiçado. Foi nada, você vem, encaixa no mesmo local do modo veículo, né, no modo jato. Você pode girar ele assim, ó. Opa! E voar um pedaço. Ainda bem que ele não quebrou, ele só voou. A outra parte, na verdade, você tem que abrir aqui primeiro, né? Espertão. Olha, fazendo errado. Ou ensinando errado. Você faz assim, ó. Segura essas duas partes aqui, ó. Faz tanto tempo que eu não mexo que às vezes a gente esquece mesmo. E puxa para trás, liberando os canhões, tá? Então eles ficariam em pé. Aí você pode abaixar aqui, ó. E deixar os 2 canhões no ombro dele. Esse é um modo totalmente de ataque de Jetfire. Bem legal, olha isso. Fica bem monstruoso, né? Muito bom. Legal esse detalhe, né? Deixa eu ajeitar ele aqui, porque nós vamos para as comparações. Bom, o Jetfire de altura até a cabeça dele, ele tem 18 centímetros. Até a ponta aqui da asa, ele dá praticamente 20 centímetros. Ou seja, você tem que contar essa altura total, né? Não só do robô por conta de espaço. Mas tá aí. Por comparação, nós temos o Capitão Buck e o Capitão América da Revoltech, né? Um Marvel Legends e um Revoltech, para vocês terem a noção de tamanho. Aí aqui ainda para comparar, né? Nós temos um Mafex, John Wick e um boneco básico da SH Figuarts. Então você vê que ele é bem alto mesmo, bem grandão, perto desses bonecos mais comuns. E aqui agora uma comparação, né, com o Deluxe, que é o Starscream, que já tem revisão aí no canal. Quem perdeu as primeiras revisões, procura lá, tem a playlist de Transformers Classics. Então eles estão lá. Então a gente tem aí o tamanhozinho dele, referente, né? Você vê que ele fica bem grande, né? Então assim, como eu falei, ele tá dentro da escala Voyager, muito por conta de ter que ser maior dos outros, né? Porque ele não é um ônibus espacial, ele é uma nave, né? E apesar de ter episódios em que os Autobots entram nele, né? Então, assim, por conta dele ser ele é gigantesco mesmo, né? Ele é grandão. Então, eles jogaram ele na linha Void. Na verdade, é que nessa época, a gente não tinha a linha Líder, né? Ou eu tô falando besteira? Não sei, eu não me lembro de ter a linha Líder. Eu lembro de ter a Voyager, ter a Legends, que eram os pequenininhos, ter a Deluxe e depois a Voyager. Eu não lembro de ter a Líder, né? Posso estar enganado. No próximo vídeo eu trago a correção. Mas eles jogaram ele na Voyager, então ficou legal, né? Ficava legal você colocar na prateleira. Você tinha o Jetfire, né? Sendo um dos personagens. Ele tanto é que assim, o Optimus da linha Classics, né? O Voyager, ele é um pouquinho menor que o Jetfire, né? Você ainda tem essa possibilidade. Eu acho que eu vou até comparar aqui para vocês. Bom, então tá aqui, né? O Optimus pra gente ter uma comparação. Os robôs são do mesmo tamanho, tá? Praticamente. Mas o Jetfire ele ganha por conta das asas, das partes aqui. Então dá essa impressão dele ser bem maior, de ser um pouco maior do que o Optimus. Mas como é a linha Voyager, os robôs, tá? O corpo dos robôs são praticamente da mesma altura. Eu achava que era menor, mas não é. Então tá aqui, né? Essa comparação. É até bom que eu trouxe aqui, porque eu já fiz um vídeo falando do Optimus, tá? Tá nessa mesma playlist da linha Classics, e eu não vou regravar esse vídeo. Então, já faço comparações, eu já falo dos outros lançamentos do Optimus, né? Eu já tinha feito um vídeo nesse sentido do que eu estou fazendo, então ele já tá lá agendadinho. Quem já assistiu, beleza? Quem não assistiu, corre lá dar uma conferida, mas deixa acabar esse aqui primeiro. Então é isso. Essas foram as derradeiras comparações com o nosso Jetfire. Se eu estou contente com essa coleção, lógico que eu estou. Eu amo essa coleção Classics, Henkei também.
sei lá, são os primeiros Transformers que eu tive a possibilidade de comprar, né? Depois de muito, assim, na infância ter tido apenas aqueles minicars que saíram pela Estrela, ter tido os Gobots, né? Que para mim eles eram Transformers, até que eu conheci o desenho dos Gobots e percebi que eles não eram os Transformers. Mas para mim valia a pena, porque qualquer robô que se transformava para mim eram Transformers, né? E até hoje a gente faz a piadinha, né? Se não transforma, não é Transformers, né? Tem várias outras linhas que você, a própria Revoltech tem aquela linha Red Red, né? Da Hasbro, que são Transformers que não se transformam, mas são Transformers, né? É uma forma de você estar ali, você ter o personagem, às vezes você não quer ter ele transformar, você não quer ter esse trabalho todo e você tem a versão dele um boneco, né? Isso é interessante, é legal, vale a pena, incentiva os colecionadores que tem. Eu adoraria ter, nunca consegui pegar, muito por conta de preço e achar para pegar, mas beleza. Então tá aqui, né, o nosso Jetfire em todo o seu esplendor. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa fase da linha Classics. E como eu sempre digo, né, se é a primeira vez que você chegou aqui no canal, se inscreve no canal, tá? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, mas o mais importante, volte sempre aí no canal, lembrando que colecionar é cultura, nunca deixe de